boa noite, amigos internautas. Está começando agora Sabatinas da Bonfinews. Nós aqui estamos fazendo uma série de reportagens com os pré-candidatos a prefeito do município de Senhor do Bonfim. Na última segunda-feira, o nosso convidado entrevistado foi José Antônio, do PCdoB. De acordo com a ordem de sorteio, a nossa convidada de hoje é a Maria Goretti, do PT, pré-candidata a prefeita de Senhor do Bonfim. Goretti, boa noite, é um prazer tê-la conosco na Bonfinews, tudo bem? Boa noite, ouvintes da Bonfinews, boa noite, Valterley, boa noite, Kleber Vieira, e boa noite, nosso amigo, como a gente chama carinhosamente, Catatal. São os nossos convidados, mais uma vez, Jorge, boa noite. Olá, Valterley, boa noite. Mais uma vez, prazer em tê-lo com a gente. Prazer meu. Boa noite, Kleber, boa noite, candidata Maria Goretti. Boa noite à produção aqui da Bonfinews, que está preparando tudo para que a entrevista ao vivo seja realmente um sucesso. Principalmente a você, internauta, que vai ter o prazer de acompanhar a partir de agora essa segunda entrevista na série dos pré-candidatos que estarão disputando no mês de outubro a eleição de prefeito aqui em Senhor do Bonfim. Kleber Vieira, boa noite. Boa noite. Vez, obrigado. Hein? Sucesso total, viu? Que bom. A sabatina, hoje com a Dama de Ferro. Cidade de Parada, Brasil. Expectativa e Ibope hoje. Ultrapassando as fronteiras. Graças a Deus. Parabéns ao Valtenor, a equipe da Bonfinews, por essa iniciativa, essa pole position, né? Largando na frente aí, nos nossos embates políticos de 2012. E vamos ouvir o que a nossa amiga Goretti tem a dizer para o Verdade. Senhor do Bonfim. Começando agora, Goretti, qual o desejo de se tornar prefeita de Senhor do Bonfim? A gente sempre trabalhou há quase 12 anos na vida pública. Eu sempre fui professora, me orgulho de ser professora, comecei na minha carreira da vida pública e política, né, com o Partido dos Trabalhadores, e a gente começou na escola, com os nossos alunos, e a gente até abre um precedente para os nossos colegas professores, que todo professor, ele tem esse grande potencial de conduzir o cidadão para a sociedade. Então, quer dizer que nós, como professores, nós formamos cidadãos. E foi nessa questão de interlocução entre partido, demandas sociais da educação, que ficou muito forte essa presença de militância política na nossa vida. Então, tudo começou com a questão mesmo, eu fui sindicalista, né, dirigi a PLB Sindicato, aqui em Senhor do Bonfim, e a gente também teve assim, movimentos muito fortes, né, de trabalho, de luta, de conscientização. E na vida pública, você sabe que há momentos de reflexões, e você sabe que nós somos mulheres. O Partido dos Trabalhadores é um partido que acredita na força da mulher. Inclusive tem um slogan do PT que diz assim, que o lugar de mulher é na política. E a gente se ressente muito quando a gente vê mesas grandes de cenários políticos que quase a presença da mulher é irrisória. E o Partido dos Trabalhadores, ele incentiva essa condição da mulher participar dos desafios, dos debates, participar da política como protagonista da história. E aqui em Senhor do Bonfim, a gente tem começado esse trabalho ao longo dos anos, né? Eu acho que de militância política eu tenho mais de 28 anos, né? Que a gente começou na época de estudante, nos grêmios, né? No trabalho, na vida como um todo. E o desejo de ser candidata, primeiro, pela questão de necessidade, né? Os companheiros incentivando, a gente percebendo que quando a gente representa um partido, a gente não representa só, não é o meu desejo. A gente representa o desejo de um coletivo. Então, todas as nossas vontades, elas são pactuadas no Partido dos Trabalhadores. Inclusive, se a gente tem um plano de governo, esse plano de governo é construído junto com a premissa do Partido dos Trabalhadores. E é por conta do que está desenhando hoje no país, a gente percebe que a mulher, né, como Dilma, conseguiu, né,
e a presidência da República, que é um marco muito importante no nosso país, e a gente está usando aqui em Senhor do Bonfim. Eu acho que a gente tem condições, né, se assim for, se a gente passar pela convenção do partido, de levantar essa bandeira de luta e da gente ir à vitória, porque a mulher hoje ela está presente nos vários meios da sociedade, nas várias camadas, nos vários estilos, inclusive até dirigindo, né, tendo postos importantes de presidentes de empresas, de presidente de sindicato, né, então a gente vê que a mulher hoje, né, de presidente de Estado, então a mulher hoje ela está assumindo um papel muito forte, muito importante, e que hoje a sociedade ela já tem um olhar diferente. É verdade. Jorge, Kleber. Eu vou aproveitar que ela está falando da mulher e vou trazer esse dado aqui do último censo, que afirma realmente que Senhor do Bonfim, no total de habitantes, mulheres superam os homens, tipo 38.231 mulheres e 35.856 homens. A senhora tem algum projeto no seu mandato como prefeita, de chegar a ser eleita, já planejado especificamente para a mulher? Olha, a gente percebe nas nossas discussões dentro do Partido dos Trabalhadores, nas nossas discussões que a gente tem travado ao longo dessa nossa trajetória, a gente percebe que ainda há uma rejeição na questão do gênero, que ainda é muito forte, porque a história tem mostrado. E ao longo dos tempos, essa mácula ainda continua de maneira cultural, ainda na sociedade. Então, por isso que nós temos prioridade com as crianças, com as mulheres, com os jovens e com os idosos, né? A gente tem um compromisso assim, muito forte, né, com esses segmentos da sociedade que se sentem prejudicados. Então, a gente quer implementar políticas públicas para as mulheres, né? Apoio integral pelos direitos das mulheres. A gente pretende criar, que é uma proposta do Partido dos Trabalhadores, inclusive, né, os governos do PT que são pautados por secretaria de mulheres, uma secretaria específica de mulher, para a mulher, não é verdade? Então a gente vai criar, vai mandar para a Câmara um projeto de lei, onde a gente vai criar uma secretaria, né, uma secretaria de mulher, para a mulher. E aí a gente também quer incrementar políticas de prevenção, as doenças das mulheres, né? A doença porque aí já vai para a área de saúde, do câncer, do colo de útero, da mama, que é muito forte aqui em nossa cidade, em Senhor do Bonfim. E a gente fazer um trabalho mais forte, né? Com muitos exames de mamografia, de diagnósticos, para que a gente possa tomar providências. E também, quando a gente se refere à mulher, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do índice alto de mortalidade infantil no nosso município, né? Então, a gente precisa de criar mecanismos e infraestrutura para atender a mulher na saúde, na educação, nos seus direitos, criar a delegacia da mulher, para que a mulher tenha um espaço de proteção e que na hora que ela esteja sendo violentada, que muitas vezes a gente percebe que as mulheres elas são violentadas, mas por não ter uma renda, não ter autonomia, não ter um trabalho, então ela submete a ficar no mesmo teto, sendo espancada para poder dar continuidade, né, à criação dos filhos. E hoje, quando você falou que em Senhor do Bonfim a gente tem um grande número de mulheres, e isso é no Brasil todo. E tem uma questão muito marcante, que é das mulheres que são chefes de família, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma estatística muito forte de mulheres que assumem a casa porque os maridos abandonaram, né? Os maridos foram constituir outras famílias. E também a gente percebe que há mulheres que elas estão se destacando nos seus espaços e que a gente precisa, na escola, a gente percebe que as mulheres hoje elas estudam mais, elas estão, né, não estou aqui me desfazendo dos homens, mas elas estão procurando correr atrás do prejuízo que foi relegado há centenas de anos. Então a gente tem propostas e a gente vai discutir. Não é nada fechado, vamos abrir
com os grupos de mulheres, com entidades, com associações, para que a gente possa ampliar esse leque de oferta para as mulheres. Ok. Olha, eu gostaria de, antes de entrar nos planos, nos projetos da pré-candidata Gorete, algumas coisas precisam ficar claras, esclarecidas. A população até está esperando nesse momento alguns esclarecimentos. Por exemplo, em setembro de 2008, no último dia do prazo da candidatura a prefeito, dia 30 de setembro, às 17 horas, já no apagar das luzes, Gorete foi vista entrando no fórum com o atual prefeito Paulo Machado para recitar a sua candidatura. Gorete tem tido um papel muito importante nesse processo político nos últimos anos, na eleição de Carlos Brasileiro, na reeleição de Carlos Brasileiro e na eleição de Paulo Machado. Eu pergunto, Gorete, você foi tão importante nesse processo do PT, conhecida como articuladora, a mulher que bota o povo na rua, vamos que vai dar certo. O que foi que deu errado nesse casamento PT-Paulo Machado? Que o PT saiu do governo, o Paulo Machado saiu do PT. O que foi que aconteceu? Esclareça essa população. Nós não podemos deixar escapar esse momento para que a população entenda o que ocorreu. Quando o prefeito, o atual gestor, ele saiu do PT, eu acho que é por conta de identidade mesmo, porque ele entrou no PT, como disse o Kleber Vieira, às vésperas do período legal para que possa enfrentar um pleito eleitoral. E participar do processo do Partido dos Trabalhadores é bom e é difícil, porque a gente tem critérios, a gente tem regras, a gente tem estatutos, e todas essas questões na política, elas têm que estar pactuadas. E tudo no Partido dos Trabalhadores é muito democrático. As pessoas, elas não pensam igual. Elas têm o direito de pensar diferente, porque você sabe que é um direito que assiste a cada pessoa. Todo ser humano, ele é diferente por si só, e seus ideais, suas ideias também, elas são diferentes. Tanto é que nós temos diferença em todos de religião, diferença de filosóficas, diferente de torcida de futebol, diferenças políticas. Então, o ser humano por si só, ele já tem as suas diferenças. E talvez ele não tenha se adequado a esse novo tipo de gestão, né? Onde a gente pactua as coisas, a gente conversa e tomava, assim, muitas atitudes isoladas que o PT não acorda. Quando teve um pacote grande de exoneração em massa dos servidores, não foi acordado com o Partido dos Trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores, ele desabona essa conduta, porque a gente precisa pelo menos discutir com os funcionários. A senhora está dizendo que Paulo Machado era egocêntrico. Não, eu acho Tomou uma que atitude em torno de si não é própria. egocêntrico, tem que discutir questões políticas e questões de impacto. A gente precisa levar para um conselho partidário, levar para o partido. Tem questões que você precisa discutir, ainda mais questões que causam impactos para a sociedade. Você naquela época desempregou muitos funcionários de cargo de confiança e setores importantes. Na época eu era secretária da Saúde e eu fui avisada de noite. No outro dia, como é que eu ia poder exonerar o meu povo que estava lá na ponta, que ia atender as pessoas que iam receber. Então, não dava. Você teria que voltar, você teria que pactuar, teria que arranjar pessoas para colocar no lugar, fazer remanejamento de pessoas para poder você fazer esse tipo de exoneração. Não dá de você acordar e no outro dia, quando você chegar segunda-feira, os funcionários estão todos exonerados. Aí você vai criar um caos na gestão. Então, eu acho que tem questões fortes de governo que precisam ser discutidas, precisam ser pactuadas. Por que essa foi exonerada? Onde houver consenso, a gente caminha. Onde houver dissenso, a gente vai buscar o centro para resolver a questão dos problemas. O motivo da sua exoneração? Da Secretaria de Saúde? Sim. Eu saí da Secretaria de Saúde por questões, talvez políticas, né? O gestor, ele achou que deveria colocar alguém, ele achava que o governo dele estava muito parecido com a cara de Gorete Braz e com a cara de Carlos Brasileiro, e ele disse que queria dar uma cara de Paulo Machado para o governo dele. Mas lá, em um dos documentos, inclusive, Paulo Machado coloca que
tirou a senhora da Secretaria de Saúde porque foi um pedido de Carlos Brasileiro. Carlos Brasileiro teria pedido a Paulo Machado para que a senhora saísse da Secretaria de Saúde. Olha, eu não tenho conhecimento, né? E eu acho que a partir do momento que essas questões partidárias, a gente sempre discutiu no PT, se ele fez acordos, eu não sei, não me interessa. E depois eu já via que eu não tinha mais espaço naquela secretaria. Quando eu vi que a situação, que eu não... Porque assim, eu sempre tive autonomia para poder fazer a minha gestão na área de saúde. Tanto é que a gente avançou em vários setores. A gente ampliou o leque de exames especiais, a gente ampliou a demanda do LACEN, a gente ampliou os serviços de saúde como um todo, eles foram ampliados de uma maneira assim, muito progressiva. A dengue, na minha gestão, quase não aconteceu, que você está vendo hoje o que é que está acontecendo com, né, a cidade, como é que está acontecendo com os casos de dengue, porque a gente fazia várias atividades, a gente trabalhava com a prevenção. A gente tinha o cuidado de fazer um trabalho conjunto com os agentes de endemias, com agentes comunitários, com os PSFs. A gente ampliou os PSFs, a gente ampliou o número de agentes comunitários, porque a gente sabe que a gente trabalhando na atenção primária, básica da saúde, você evita que as coisas estourem no futuro. Então a gente fez esse trabalho preventivo, não é verdade? E aí o que é que acontece? Quando a gente viu que ações que a gente ia fazer não estavam em desacordo com o gestor maior, eu digo, olha, então vou sair, né, fico com sua pasta, não sair do governo, porque os companheiros do PT acharam que não era o momento, que a gente precisava estar colaborando com o governo, fui para a Secretaria de Integração, tentar fazer um trabalho, até quando a gente recebeu a carta de exoneração do prefeito, e aí, a partir desse dia, eu me retirei também da prefeitura, nós colocamos o cargo à disposição, porque a gente, né, a gente tem laços fortes com o Partido dos Trabalhadores, e a partir do momento que esse laço ele foi cortado, então não nos interessava mais, né, esse governo, e aí nós nos afastamos, deixamos o cargo à disposição. Eu pergunto à senhora, um discurso que teve naquele momento na mídia, inclusive do próprio prefeito, que houve indícios de improbidade e uma acusação também de má gestão na pasta por a senhora. O que a senhora disse com relação a isso? Olha, eu desconheço, e quando o prefeito... surgiu o comentário de um rombo de 2 milhões na Secretaria de Saúde. O Brasileiro disse que deixou a Secretaria de Saúde saneada, sem dívidas nenhuma. A senhora encontrou dívidas, que de repente, pegando as deixas de Kleber de hoje, teria deixado 2 milhões de reais de dívidas. Eu acho que o problema da saúde não são as dívidas que você encontrou, que você deixou. A gente percebe que ainda a verba carimbada para a saúde ainda está muito aquém. E você, na gestão pública, você precisa ir além dos limites que estão impondo para você. Porque todo dia nós temos questões urgentes. Todo dia você tem problemas sérios de saúde que você já foi vítima, você tem pressão alta, você sabe que é complicado. A saúde é o bem maior que a população tem. Eu acho que toda a população do Senhor do Bonfim, ela valoriza a saúde por demais. Ela prefere até que você cuide da saúde com esmero, com dedicação, do que você faça obras assim mirabolantes. Porque você perder um ente querido é uma coisa que dói na alma. Você perder um ente querido dói na sua alma. E o que a gente fez na saúde foi ampliar os serviços, com a contratação de serviços. E se vocês quiserem, eu já fiz, uma vez eu trouxe um jornal para você, eu acho que eu já dei um para o Kleber também. A gente pode fazer uma avaliação do que foi no passado e do que está oferecendo agora, para a gente tentar ver o que se perdeu. Porque hoje, o feijão com arroz a gente tinha, remédio não faltava como é que se diz? Nos PSFs e nas farmácias de distribuição. Os exames se faziam. Podia demorar um tempo, mas todo mundo tinha direito de fazer os exames. Hoje a gente vê que as portas elas estão fechadas. E as pessoas estão tendo dificuldade de ter o acesso à saúde, que é um direito do cidadão. Então, quer dizer que quando a senhora era secretária, a saúde era melhor, senhor Bonfim? Eu vou deixar essa pergunta para as pessoas que hoje avaliam, que veem o que é que está acontecendo e que estão sentindo na pele o que estão passando hoje. Porque a questão do hospital regional está cada dia mais difícil.
complicada, né? E a gente tem que avançar, já tem um projeto, quando eu era secretária, a gente começou um projeto para a saúde Senhor do Bonfim, né, na qual foi pago pela Secretaria de Saúde, ficou os complementares para poder o gestor que me sucedeu fazer, para a gente levar para... Já está na divisa, porque o secretário e o governador prometeu liberar 4,5 milhões para poder a gente fazer no momento inicial. Por quê? Como o hospital não pode parar, nós iríamos fazer modular, né? A gente fez uma planta do hospital toda modular para que a gente não interrompesse o atendimento que está se dando. Então, a gente precisa acelerar, precisa ter força política, precisamos de deputado, precisamos de ter políticos com essa força, com essa vontade, para que a gente possa resgatar o hospital do Senhor do Bonfim, porque eu tenho certeza que vai ser uma das bandeiras de luta minha, que já fui secretária de saúde, que já sei como fazer, como buscar, como a gente tem que mobilizar a população, e a gente precisa pressionar, porque nada vem de graça. A gente sabe que a Bahia é grande, são 400 e tantos municípios, e que a gente precisa o tempo todo, a gente sabe que o governo tem prioridade para cidades macros, né? Juazeiro é uma cidade macro, mas Bonfim, ela é polo de micro. A gente precisa empoderar e instrumentalizar a nossa cidade. A gente percebe também que em Senhor do Bonfim, né, ao longo desse tempo, começou a aumentar os serviços de saúde. Então a gente já percebe que hoje na cidade, a gente tem 3 aparelhos de tomografia computadorizada. Já estão se pensando em trazer ressonância, que antes só tinha em Juazeiro. Então, as coisas estão crescendo e a gente vai buscar, né, já tem discussão para vir na Univasf, na UNEB, curso de medicina, mas para que o curso de medicina ele venha, a gente precisa instrumentalizar, né, o hospital, instrumentalizar os nossos postos, para que os alunos eles possam ter um hospital-escola, né, para que esse movimento ele cresça. Gorete, quantos anos o PT vai precisar de governo na Bonfim para resolver esses problemas? Nós estamos aí há 7 anos no presidente da República, 7 anos no governo do Estado, aqui há quase 11 anos aqui no município, e nós ainda não resolvemos o problema do Hospital Regional do Senhor do Bonfim. O rombo, cada dia que passa, aumenta, os nossos pacientes morrendo nas estradas. Quantos anos o povo de Bonfim tem que continuar votando o PT para que esse projeto se consolide? Olha, Kleber, quando você faz essa pergunta, você me deixa muito triste. Porque quando a gente assumiu, nós assumimos a prefeitura em 2001, nós encontramos a prefeitura num caos. Eu tenho tudo na minha casa documentado. Como eram as instalações da prefeitura, como eram as instalações do centro cultural, como eram os postos de saúde, como era que nossos alunos assistiam aulas. Tinha alunos que assistiam aula no chão, numa casa de farinha, sentados no chão, com uma lamparina ou com uma vela. E tinha escolas no interior que não tinham sanitário. E aí, cadê a prevenção da saúde? Cadê o direito? Cadê o respeito pelo cidadão? Então, eu acho que, como já passou muito tempo, as coisas elas avançaram. E claro que precisa avançar e muito. E é com essa proposta que nós estamos aqui nos colocando à disposição. A gente encontrou Bonfim com lixo nas principais ruas da cidade, que eu tenho as fotos. Não sei se vocês lembram. Você lembra, Valterlei? Lembro. Você lembra, Jorge? Lembro. Você lembra, Kleber? Então, a cidade a gente encontrou em situação de caos. Sim, mas isso aí... A prefeitura municipal, só um minuto, Jorge. A prefeitura municipal, a gente quase não tinha computadores. Ônibus da saúde e da educação quase não existiam. Ambulâncias quase não existiam. Carros do município quase não existiam. Então, hoje a gente tem uma frota significativa, a gente tem uma frota de ambulância, computadores, a gente deixou esses computadores, a gente instalou vários centros de informática. Então, as coisas estão andando, né? E eu acho que é o seguinte, a gente precisa retomar. Se a história se perdeu, se perdeu. Se a linha quebrou no meio do caminho, se quebrou. Mas a gente precisa pactuar de novo, a gente precisa retomar, para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Porque também, do jeito que estava, a gente não ia para lugar nenhum. Do jeito que estava, os nossos alunos chegavam na escola no horário e saíam logo depois, porque não tinha merenda escolar, não tinha professor, o professor não recebia no dia, os serventes gerais recebiam abaixo do mínimo.
Mas, eu não sei se as pessoas lembram, mas a maioria dos garis, dos funcionários de limpeza da prefeitura, dos serventuários das escolas, eles recebiam abaixo do mínimo. Sim, sim, isso é importante, mas está num ponto que passa de uma década, passou, ficou para trás. Aí eu lhe pergunto, lhe chamo agora a atenção sobre essa frase aqui do deputado federal ACM Neto, que teve recentemente no simpósio aqui do Senhor do Bonfim, e ele disse: o governo da Bahia virou as costas para o Senhor do Bonfim. Ele não tem apenas uma postura omissa com essa cidade, é muito mais do que isso. O governo e o PT estão perseguindo o Senhor do Bonfim. O que é que a senhora tem a dizer sobre essa frase? Eu acho que ele... Estando agora, nesse momento atual que vivemos. Não, o governo da Bahia não está perseguindo o Senhor do Bonfim, não. O Senhor do Bonfim, ele melhorou, a estrutura de Bonfim melhorou, eu acho que tem que melhorar mais. A gente precisa de nomes fortes, né? Agora Carlos Brasileiro voltou para a Assembleia Legislativa, vai ser um nome forte que vai estar, porque antes ele era governo, ele era secretário da SADES, né? Do Desenvolvimento Social. Então agora a gente vai ter um braço forte, junto com outros atores aqui da região, para que a gente possa buscar o aeroporto, para que a gente possa buscar ações fortes, né, para que possa acelerar o projeto que vem de Ponto Novo, para poder abastecer a cidade, porque já está em curso, só precisa acelerar para poder chegar. E outras obras importantes virão. Então eu acho que saneamento básico a gente fez muito, né, calçamento fez muito, e a gente precisa ter um pouco de paciência, porque nossa Bahia é muito grande. E as emendas? O prefeito disse que o PT, os deputados, estão boicotando o Senhor do Bonfim, porque eles travaram as emendas que viriam para o município. Pelo fato dele ter saído do PT, ter ido para o PP, o PT travou as emendas que viriam para o Senhor do Bonfim. Inclusive tem uma emenda de Zezéu de 500 mil que foi retirada. Só tem a de Antônio Carlos Magalhães Neto, só 300 mil. A do PT não veio nenhum, inclusive foram lançados mais de 4 candidatos aqui na região. Osias, Zezéu, Afonso Florense, Maurício Teixeira. Um monte de candidatos aí, dividiu demais, pulverizou os votos e acabou. Eu já trabalhei PT boicotou na pasta. de fato essas emendas? Não, o PT não boicota, o PT quer o bem da cidade. E por que essas emendas não vieram? Eu não sei, que eu não estou mais na administração, Cleber. A senhora é forte no governo do Estado. Eu não estou mais na administração e a gente percebe o seguinte, que o prefeito tem que ir atrás, tem que ter projeto, você tem que ter projeto. Manda o prefeito passar esses projetos para a gente, vamos fazer uma audiência pública, entregar esses projetos prontos para a gente correr atrás, porque tudo vem com projeto. Não adianta você chegar lá para o governador e dizer, eu quero uma central de abastecimento. Mas o PT ficou no governo até outubro do ano passado, não dá mais tempo para correr atrás agora? Sim, mas que vamos pegar os projetos estão aí. Deve ter, cada gestor tem seus projetos. Certo, então eu pergunto à senhora, não é verdade? Qual é a prioridade da senhora como prefeita? Quais são os seus projetos, então, para o Senhor do Bonfim? Os projetos é criar uma Bonfim sustentável, né, dando prioridade à juventude, né, gerar emprego e renda, trazendo, primeiro, sustentar a nossa cidade com a infraestrutura sustentável, para que a gente possa buscar empresas para se estabelecer em nossa cidade. Inicialmente, a gente não vai buscar empresas que dependam de água, porque a gente ainda não está resolvido. Mas a gente pode buscar outros empreendimentos. Eu acho que a educação ela está se firmando, que foi implantado no nosso governo, a questão da Univasf, a questão das ampliações dos cursos que estão aí postos. E a gente está buscando em criar em Senhor do Bonfim um polo educacional, criar também em Senhor do Bonfim, de maneira assim muito forte, um polo regional de saúde, né, onde você tenha serviços, onde os serviços de saúde eles se projetem aqui em Senhor do Bonfim. E o município, ele tem, né, assim, que projetos você tem para Senhor do Bonfim? Né, a gente percebe que o município de Senhor do Bonfim ele tem um projeto natural muito grande, que a gente precisa de cuidado e deve ser preservado. E exige medidas objetivas para que isso aconteça. Então, a gente precisa de estudos para definir as áreas de preservação ambiental, né, para a proteção da composição das matas remanescentes, na preservação de nascentes, criação de parques ecológicos, que Bonfim é uma cidade muito bonita. É uma cidade, assim, do interior da Bahia, que ela tem uma infraestrutura urbana diferente, né? As ruas são largas, não são todas, mas a maioria das nossas ruas elas são largas, ela tem uma estrutura muito boa. Então a gente precisa criar esse parque ecológico, que servirão, dentre outras coisas, né, como amostra de nossa diversidade ambiental. Esse parque seria o quê? Um parque municipal?
Um parque municipal. Seria onde? Qual seria a área? Vamos fazer um estudo. É uma coisa nova. A gente tipo precisa, no Grunga ali? O Grunga. A gente tem matas também que a gente pode... A gente precisa buscar, chamar a juventude, tem o pessoal que estuda ciência da natureza, tem uma faculdade de ciência da natureza, nós temos a faculdade de biologia, que a gente pode, junto com os professores, temos o IFE baiano, que pode nos ajudar. Uma conotação, porque o Parque da Cidade foi algo colocado também no governo do PT, de Caso Brasileiro, como um projeto realmente fantástico para o município do Senhor do Bonfim. Nós estamos vendo, Gorete, que o Parque da Cidade não deu certo. Não continuou o projeto, né? Não deu certo. O projeto não continuou, porque ali seria uma área de convivência. Isso. Onde você iria... Foi apresentada como isso. E era para dar continuidade. Área de lazer, com churrascarias, lago artificial. Seria um ponto de lazer para o Senhor do Bonfim. E também com essa questão da preservação ambiental. Isso. Né? Então, a gente tem que retomar, a gente tem que voltar para retomar essa discussão. Não é verdade? Então, a gente precisa criar mostrar para as pessoas que visitam a nossa cidade, porque a gente já tem o São João forte, o São João sustentado, a gente pode criar em Bonfim também, a gente pode ter um perfil turístico. A gente pode fazer, no governo de Carlos Brasileiro, a gente já começou um estudo, a gente pode ampliar esse estudo e correr atrás, né? Que eu acho que você lembra quando o pessoal foi, naquela época, o Rally do Sertão, que era para ser feito em Juazeiro, então a gente conseguiu trazer para aqui, então porque Bonfim tem esse potencial. Então a gente precisa trazer novidades para a cidade, porque a gente trazendo esses eventos, a gente fortalecendo essa cidade, a gente criando, porque a gente precisa ter criatividade. Porque você diz assim, está tudo fechado, o orçamento é pouco, não tem condições, mas a gente precisa ter criatividade. A gente pode investir na gastronomia. Vamos fazer um festival de gastronomia, que a nossa cidade ela é forte. Vamos fazer uma questão forte do umbu, do oricuri. O oricuri está aí. Quer dizer, tudo isso passou despercebido esse tempo todo. A gente precisa potencializar, chamar a juventude e fazer uma relação com as instituições. E chamar o jovem, a gente precisa buscar, a gente precisa correr atrás. E aí, se a gente vê que esse projeto tem sustentabilidade, vamos correr atrás de pessoas que possam financiar. Se o poder público não pode fazer, vamos para o poder privado. E vamos incentivar o turismo ecológico. Eu sei que Bonfim, Senhor do Bonfim, a gente não tem rios que dê sustentação a esse turismo. Mas a gente pode ir lá para o Pindobaçu, né, para o Jacobina, pode trazer aqui para Campo Formoso. Então a gente pode ampliar, fazer um turismo sustentado. Eu acho que tem possibilidades. E a gente tem que buscar. Se a gente chamar a nossa sociedade, chamar a população do Senhor do Bonfim, as pessoas que acreditam nessa cidade, eu tenho certeza que a gente vai chegar aonde a gente quer, né? Legal. Eu vou só para um intervalo rapidinho e nós voltaremos em instantes com outros questionamentos, propostas de governo, de Gorete Braz, pré-candidata do PT. Voltaremos daqui a pouquinho com o Kleber Catatal, fazendo novas perguntas, abordando outros temas e ainda colocando mais as propostas de Gorete Braz, que é a nossa convidada dessa noite aqui da Sabatina da Bonfim News. Lembrando que na sexta-feira, o pré-candidato do PDT, Paulo Braga, estará aqui conosco também para falar sobre o seu projeto, plano de governo, caso consiga chegar à prefeitura. Então vamos ao intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho com Gorete Braz, pré-candidata do PT à Prefeitura de Senhor do Bonfim. Estamos de volta para darmos continuidade agora à entrevista com a pré-candidata do PT, Gorete Braz. Jorge, Kleber. Uma coisa que eu queria ficar sabendo é o seguinte, sábado agora é o último dia para o pessoal do PT, os candidatos a vereador, candidato a prefeito, se inscreverem. Começou ontem. Termina sábado. Eu pergunto o seguinte, vai ter prévia? Carlos Brasileiro vem para a prévia? Porque está na cidade que ele é candidato a prefeito de Bonfim. Como é que vai ser? Vai ter prévia? A senhora vai disputar com o Carlos Brasileiro, com o Ivan Barbosa? Ou o brasileiro vem arrebentando a porta e entrando? Como é que vai ser esse negócio aí? Inclusive já está na cidade, nos quatro cantos, se fala outra coisa. O brasileiro é um candidato do PT, já conversou com Regina, já tomou café com Regina. O que a senhora está sabendo em relação a isso?
Essa sua pré-candidatura não é para tirar a atenção? Não um disfarce? Se Carlos Basílio vem, já conversou com a Regina, já tomou café com ela. Nos explica, o povo quer saber, candidata. Kleber, o PT é um partido democrático e as prévias realmente, a gente não vai fazer prévias porque o prazo já expirou até o dia 20. Foi o último dia, a gente já tinha que ter feito a gente já sabia que não ia fazer prévia. A gente vai fazer no Partido dos Trabalhadores um encontro democrático, que é como se fosse também uma prévia. É uma prévia, é outra modalidade. É outra modalidade de discussão, de inscrição. E o Partido dos Trabalhadores ele é muito livre para que as pessoas se lancem de maneira assim muito tranquila. Então, tanto eu, Gorete Braz, como Ivan Barbosa, como Carlos Brasileiro, eles têm direito a esse pleito. É um pleito natural, não é? E a gente, quem tem direito a voto? Todos os filiados do Partido dos Trabalhadores com um ano de filiação e que estejam quites com as contribuições partidárias. Então, é legítimo, né, essa nossa disputa é legítima, não é a primeira vez que a gente parte com a disputa desse tipo. Eu acho que os bonfinenses, a comunidade bonfinense já está acostumada com esse tipo de liberdade democrática dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente está aqui se colocando na condição de pré-candidatos, porque quem vai definir o nome que vai compor são os filiados do Partido dos Trabalhadores. Então, no Partido dos Trabalhadores não tem porteira, como você falou, foi porteira que você disse, não tem portas. Falei porta. Pronto. Então, é sinônimo. Não tem portas, as portas estão abertas, mas a gente tem muita tranquilidade. E essa disputa está sendo uma disputa assim, muito tranquila, muito... Qual vai ser o critério? Pesquisa? Qual vai ser a escolha de Gorete? Voto. Vai ser voto. Voto do diretório, né? Dos filiados. Quantos filiados são hoje? 800... Temos 875. Mas se for para por voto do diretório, a Gorete é candidata a prefeita. Porque se fala a maioria muito que Gorete é que detém a maioria do diretório. Assim não, os companheiros eles são livres, eles têm livre-arbítrio e os companheiros são livres para votar em quem eles acham que devem votar. A senhora é muito tímida dentro do partido, não pessoal. Não tem essa história não, nós somos democráticos. Eu acho que a gente construiu... Olha, é um partido que é grande, é um partido que discute, é um partido que se reúne, é um partido vivo. O Partido dos Trabalhadores, eu acho que na Bahia a gente não tem um partido como o Senhor do Bonfim, que é um partido vivo, é um partido que as pessoas participam, é um partido que as pessoas têm direito ao contraditório, têm direito a fazer diferente, têm direito a discordar, têm direito a... Porque essas discordâncias e esses dissensos, eles nos levam ao crescimento. E é por isso que cada dia o Partido dos Trabalhadores ele cresce. Você vê que está provado que o Partido dos Trabalhadores é um partido sério e que tem essa credibilidade, que toda pesquisa que a gente faz, a gente tem 60% a 70% das pessoas que dizem que acreditam no Partido dos Trabalhadores. E a gente hoje tem o governo federal, o governo estadual, e o PT está aumentando a sua bancada no legislativo, né, tanto estadual como federal, os prefeitos também, cada dia, progressivamente, está tendo esse crescimento, não só na Bahia, mas como no Brasil todo. Então, é um partido vivo, é um partido que, como eu disse a vocês, os caciques, eles não, as coisas, como é que a gente diz, as propostas, elas não vêm de cima para baixo, elas são construídas de baixo para cima. Olha a diferença. Você não vem como um trator acabando com tudo, você constrói de pouco a pouco e vai discutindo, e você vai ampliando e você vai avançando. Então, o bonito Partido dos Trabalhadores é essa questão democrática. Por isso que é bom ser petista. Eu vou lhe perguntar. É fácil e difícil. Sim, conclua. É bom e é difícil ser petista. Certo, então eu vou lhe perguntar. Porque perguntar. você vive sempre nesse ir e vir, né? Sempre com reflexões, sempre questionando. E esses questionamentos, né, dos diferentes, das pessoas que pensam diferente da gente, eles fazem a gente crescer. A senhora também tem uma frase aqui, inclusive foi no programa do Walter Leguin, no programa da Rádio Caraíba, Bonfim Notícias. Paulo Machado é um Judas Iscariotes, um traidor. A senhora vai se sentir traída se a base do PT
não votar na senhora para ser candidata? Não. A base do PT é uma base livre. É uma base que tem vontade própria, que tem pensamento próprio e em nenhum momento as pessoas, os nossos companheiros de partido, eles fazem o que eles acham que é certo. Eles vão ter capacidade de escolher o que é melhor para poder representar o Senhor do Bonfim. Então, em nenhum momento, isso não é traição, porque, diferente dos outros candidatos, quando terminar essa eleição, esse encontro democrático, a gente vai partir para a luta para poder ajudar o candidato vencedor. Mas em meio a tudo isso tem um sentimento, um desejo. A senhora tem vontade de realmente ser prefeita do Senhor do Bonfim? Eu tenho vontade de ser prefeita, Senhor do Bonfim, já te disse que tenho, né, que esse desejo, ele vem pautado nas nossas discussões, nos nossos trabalhos, na vontade de ser mulher, de ver essa sociedade diferente, de ver um toque feminino nessa cidade, de ver as coisas acontecer de maneira mais colorida, né, com mais tranquilidade, de maneira... Não sei, eu acho que não estou aqui me desfazendo do trabalho dos homens, mas eu sei que a mulher, ela é persistente. A mulher, ela corre atrás. Quando fecha uma porta para a mulher, no outro dia ela muda a indumentária. Se hoje eu estou de vermelho, amanhã eu vou com outro penteado, com outro estilo, fazer de conta que é outra pessoa e vou insistir de novo, até eu conseguir abrir aquela porta. E tem pessoas que, os homens, eles ficam logo chateados e desistem. Não são todos, mas na maioria das vezes eles não gostam de ficar insistindo naquela história. E a mulher, ela tem convicção, ela vai atrás, ela busca, ela insiste e ela persiste. E a questão até de corrupção, eu acho que quando a mulher vai entrar num negócio desse, ela pensa, ela mede, ela pensa as coisas de maneira diferente. Não estou falando que o homem é corrupto por natureza, mas que a mulher, se vai para um negócio desse, ela pensa no que vai acontecer no futuro. Então ela tem mais cuidado, ela tem mais cautela. Deve ser por conta do processo da mulher, né, de poder gestar o filho, de poder dar à luz um filho. Então ela pensa de uma maneira diferente. E essa diferença do homem com a mulher é que a gente vai fazer o todo. Então eu acho que o Senhor do Bonfim, ele está esperando um governo diferente. Né? Ele está querendo a novidade, está querendo uma coisa nova, uma coisa que impulsione, que tenha criatividade, porque a gente sabe que não é fácil. Governar Bonfim não vai ser fácil. Como não é fácil você governar nenhuma outra cidade. Eu quero entender porque a cada momento tá que passa... A cada continua a novidade? Deixa eu terminar, posso? Porque o PT é uma novidade, se continua essa novidade. Eu acho que o PT é novidade, sim. E eu me proponho como uma novidade dentro do PT. Eu sou mulher. Eu sou mulher, né? A gente não fechou os olhos para os problemas da cidade. As coisas não passam desapercebido. Eu acho que esse momento que você ficou fora do governo, dá para você perceber algumas coisas, que aí você já começa a perceber de maneira mais clara as coisas, então você já começa a ter um outro olhar e você procurar mesmo para resolver esses problemas. E outra coisa, a gente nunca trabalha só. A gente trabalha sempre com uma comissão colegiada. E é por isso que dá certo. Para fazer política, você não faz só. Para você ganhar uma eleição, você não ganha só. Você tem que ter uma sustentação de grupos aliados, de partidos aliados. Não é só o PT que vai fazer isso, não. Você falar de grupos aliados... O PT, ele só está se propondo a ser o condutor desse processo. Não é o PT só que vai fazer a gestão dessa cidade. O PT, ele só está se propondo para ser a cabeça de chapa e para se propor a fazer esse trabalho. Mas o PT sozinho também não vai fazer esse trabalho. A gente vai contar com os aliados, nossos aliados, que vão compor conosco. Acho que uma pergunta importante, nós já falamos de projeto para a cidade, mas é muito importante também falarmos sobre a questão do servidor municipal. O que a senhora tem com relação ao servidor municipal em termos de projeto? Já visto que a gente vê sempre eles pedindo reajuste, várias reivindicações do servidor municipal, e o PT que sempre tem essa marca do sindicalismo. Eu acho que nosso partido já disse, Partido dos Trabalhadores. A gente tem uma marca que é respeitar o direito dos trabalhadores. E quando você respeita o direito, você tem que, dentro dos limites prudenciais, porque você sabe que hoje, por detrás de toda a legislação,
tem leis maiores, que é a lei de responsabilidade fiscal, que ela limita teto, gasto com pessoal, não é verdade? E você precisa ter prudência, você tem que usar, não extrapolar o limite prudencial. E eu acho que essas questões você vai debater junto com a categoria. Mas o que a gente tem para os servidores? Quando eu estava na Secretaria de Saúde, eu como secretária de Saúde, eu fiz um projeto, cuidando do cuidador. Porque os funcionários da saúde, elas cuidam de toda a população. E quem cuida deles? Então a gente fez um projeto com psicólogo, fisioterapeuta, com assistente social, para poder fazer um trabalho. E começamos esse trabalho piloto com os agentes comunitários, que na minha saída ele não deu continuidade. Então a gente espera retomar esse projeto, cuidando do cuidador, e, além do mais, estender para os outros funcionários do município. Porque a gente percebe que, como as demandas são grandes, a gente precisa que os funcionários do município, eles sejam reciclados, que eles tenham cursos, né, até cursos para o trabalho mesmo, né, de melhoramento do trabalho, de qualificação profissional, de autoestima, a questão do combate ao fumo, a questão do combate ao álcool. A gente sabe que tem muitos servidores municipais que a gente precisa cuidar, que a gente precisa ir junto da família para trazê-los para um centro de recuperação. Então a gente precisa levantar a autoestima do nosso servidor para que ele possa servir bem à comunidade. Eu acho que eles têm que estar também num rol de prioridades para que eles trabalhem satisfeitos. Porque eles trabalhando satisfeitos, a gente vai atender a cidade da melhor maneira possível. E para isso, a gente precisa chegar em acordos. E dentro desse raciocínio, desse mesmo encaminhamento, a senhora acha que a quantidade do efetivo atende ou a senhora vai abrir concursos públicos na sua gestão, na administração? Muita gente espera há um bom tempo. Se tiver necessidade, a gente precisa urgentemente. Eu, na Secretaria de Administração, eu abri concursos públicos. O último concurso que teve foi da minha gestão, que saiu, lembra que foi o último concurso que a gente fez na gestão? Foi na minha secretaria onde a gente abriu concurso para médicos, para enfermeiros, para garis, para uma série de concursos que a gente fez. E a gente precisa abrir, se está precisando, a gente tem que fazer um diagnóstico, um levantamento, porque também não adianta abrir concurso de maneira irresponsável, né, com as vagas já no limite, com a vaga, com limite de tanto de mais como para menos, para poder não abrir expectativa nas pessoas e as pessoas não serem chamadas, né? A gente vai fazer tudo com muita responsabilidade e com um diagnóstico real. A gente precisa entrar na administração, ver o que é que a gente precisa para não estar contratando assim aleatoriamente, para não estar, né, fazendo concurso e depois não ter a vaga para os servidores. Então, com o número de vaga, para as pessoas saberem o que é que vai fazer, como vai fazer e de que maneira vai fazer. Então, eu acho que a questão do concurso é muito importante. E se houver necessidade, a gente vai abrir esse concurso com urgência. Uma coisa não ficou muito clara para mim, é o seguinte, o maior anseio da população no momento é a saúde. Se a senhora fosse eleita prefeita de Bonfim, a partir do dia 1º de janeiro, quais serão assim, as medidas emergenciais para resolver o problema do hospital regional? A senhora falou em equipamentos, né, que o governo ia investir em equipamentos. Eu pergunto, o hospital regional tem um rombo aí, trabalhista, via FGTS, com o trabalhador. Como é que vai equipar esse hospital? Vai trazer equipamentos para o hospital? E como é que esse hospital vai funcionar se ele está inadimplente com o servidor? Como é que vai resolver? Como é que a senhora pretende resolver esse rombo que o hospital tem, financeiro? Olha, Kleber, na minha gestão a gente trouxe para o hospital vários equipamentos que você sabe. A gente trouxe secadora de roupa, a gente trouxe a mesa de cirúrgica, né? A gente trouxe vários equipamentos para poder dar continuidade. Os problemas do hospital, eles são inúmeros. E não vai ser uma caixinha de Pandora, uma caixinha surpresa, que eu diga assim, ó, no primeiro dia que eu assumi, o problema do hospital vai ser resolvido. A gente vai conversar com eu acho que todo mundo que mora em Senhor do Bonfim, ele quer que o hospital ele se organize. Porque se você é rico ou se você é pobre, você vai morrer do mesmo jeito. Se você é pobre, você não vai ter o acesso e não pode ir para buscar outro recurso. E se você tem condições, daqui que você consiga um avião, uma ambulância aérea, uma ambulância equipada para poder você pode vir a óbito no meio do caminho. Então o problema é crucial. A gente precisa, eu acho que a gente tem que criar uma fundação municipal,
certo? Ou uma fundação, a gente vai ver se é municipal, ou se é de pessoas, se é de um conselho da sociedade, para a gente pensar junto. Eu acho que esse projeto que já está lá em Salvador, na Anvisa, ele vai para frente, a gente vai ter o recurso para poder se construir em bloco. Vamos começar paralelamente essa construção. A gente já tem a UPA aí que já está em construção, que eu acho que você resolve as coisas mais urgentes, que é de pronto atendimento, certo? Então a gente precisa buscar. Aí você diz assim, como é que vai fazer? Porque os funcionários, eles estão com problema, os repasses devidos, né, de lei, eles não estão sendo depositados, mas a gente precisa chamar a categoria. Estão sendo desviados para outra finalidade. A gente precisa chamar a categoria para poder negociar, ver como é que o sindicato... Claro que o sindicato vai estar sensível, eu tenho certeza que a gente vai ter, mesmo as pessoas com dificuldades, já que é para poder a gente resolver o problema, para poder sanar um problema que é sério, que envolve todo mundo, eu tenho certeza que a gente vai ter essa parceria, né, da gente chegar a um consenso, como é que a gente vai fazer para depositar esses valores das pessoas que estão prestes a aposentar. Às vezes as pessoas estão prestes a aposentar e o hospital não pode aposentar porque tem problemas na questão de você acertar FGTS. Então a gente precisa resolver. Agora a gente só assim resolve criando um diálogo, fazendo uma interlocução permanente. Essa interlocução vai ser permanente com médicos, vai ser permanente com todos os profissionais de saúde, com os técnicos, com todos os funcionários do hospital, com o poder público, com o Estado, porque eu acho que um hospital a nível regional, ele não tem que ser do município. Não é responsabilidade. O município não foi responsável não por é de essa dívida responsabilidade enorme do hospital? Escuta, o município assumiu o hospital depois. A intervenção do Uma hospital intervenção, regional... a dívida não só aumentou? A dívida, ela está rolando. Triplicou. Está rolando, a dívida já existia. Quando Então, o Carlinhos interviu no regional, quanto é que era o débito do hospital? Era 700 mil. Era 700 mil. E hoje são vai mais de 20 milhões. Acho que não vai tudo isso, não. Então a gestão, a intervenção não foi um bom negócio. Eu acho que não vai tudo isso, não. Se não Subiu fizesse, mais de 20 vezes, então. Eu acho que não. Se não fizesse a intervenção, talvez o hospital não tivesse chegado até onde chegou. Eu acho o seguinte, que essa interlocução permanente, ela tem que existir. Se a gente vê que não vai dar conta do problema, a gente precisa que o Estado, ele venha estadualizar esse hospital. Porque é um hospital regional. É um hospital regional. E esse hospital regional não está tendo a contrapartida dos prefeitos da região. O Sola descartou. Não está tendo a contrapartida. O Sola descartou porque ele é o secretário, ele visa os interesses do Estado. Mas a partir do momento que a gente se fortalecer na região, com prefeitos, com deputados da região, a gente consegue. Porque você sabe que a força conjunta de um povo e com força política, a gente consegue quebrar paradigmas e mudar. Como deputado da região, se o Adolfo só puxa para Campo Formoso, o Carlinho está voltando para ser candidato a prefeito, vai ficar uma vaga lá. Como é que a gente vai conseguir fortalecer? Mas o Carlinho está em discussão, vai ter a votação no PT, não é assim dessa maneira. Não é certo. Vamos ver o que é que vai acontecer. É dia 10. Né? É. Vamos aguardar se está precipitando as coisas. Eu lhe pergunto então não aqui. Não se precipite. Dia Galo, 10 é o encontro democrático do PT, né? Então Não você há quer perda de dizer, espaço, que ela pode ser. da prefeitura. Não, Exatamente. O brasileiro pode Será que ela adiantou aqui, já quis dizer que é candidata? Não, eu estou dizendo, não Será se que ela já precipite. adiantou? Não se precipite. A gente vai Porque ter uma tem decisão encontro, dia 10. É o Isso. dia do encontro. Ficou- Eles já estão antecipando aqui. A senhora já está em campanha, já. Eu estou conversando com as pessoas. Eu vi isso na rua, na feira. Estou vendo o povo, visitando o meu povo. E a recepção, como é que está? Muito boa. Todo mundo de cara bonita, alegre, satisfeita. Vai ser muito bom. Bom, vamos finalizar então essa entrevista de hoje. Gorete, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, por ter respondido as nossas perguntas, debatido vários questionamentos e até uma próxima oportunidade aqui na Bonfim News. Eu agradeço a iniciativa, né? Vocês estão de parabéns, a Bonfim News está de parabéns, vocês três estão de parabéns, né? Pena que eu não pude esboçar o meu programa de governo, mas a gente vai ter outras oportunidades. Vai ter tempo, porque a briga política estava muito mais quente, né? Estava muito mais assim... Era necessário dissipar algumas dúvidas. É verdade, mas a gente vai ter outras oportunidades e eu vou ter outros momentos para poder a gente partilhar, né, colocar, discutir, dialogar, fazer essa interlocução, para que a gente possa construir esse programa. Ele não é meu, é uma premissa do Partido dos Trabalhadores que a gente compõe junto e que a gente precisa socializar
para que esse programa ele seja fruto, né, de todo o pensamento da comunidade. Porque às vezes eu quero uma coisa, mas a comunidade quer outra. Então a gente precisa escutar muito. Ter muitas rodas de conversas, muitas reuniões, para que a gente possa fazer um programa de governo que atenda os anseios, que ele seja vivo e que não seja só um amontoado de papéis para poder cumprir, né, o que se determina na campanha política, mas que seja um programa vivo, que depois a gente possa, que as pessoas possam, junto com a gente, estar cobrando, estar na mão, estar internalizado, para que a gente possa realmente, né, compartilhar e construir uma Bonfim mais sustentada, com saúde, com emprego e renda, com educação, né, que seja uma construção de uma cidade para o nosso povo e nossa gente. Muito obrigada. Foi Gorete Braz Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Sexta-feira, prazer. Novamente, Paulo Braga, sexta. Foi um prazer, Gorete também, Kleber. Sexta-feira, acredito que o internauta vai ter mais uma oportunidade de fazer a sua análise e descobrir realmente quem é o pré-candidato que pode ser candidato em outubro e representar bem o senhor do Bonfim. A Gorete congestionou ali congestionou a rede, todos, né? os troncos, certo? Está aí a internet, difícil acesso ao Ibope, a nossa querida professora Gorete, a nossa dama de ferro. Obrigado, hein, Kleber. Até sexta-feira, até intimado. Você se incomoda chamar dama de ferro? Não, incomodo não. Incomodo não, Kleber. Bom, sexta-feira, o pré-candidato do PDT, Paulo Braga, será o entrevistado na Bonfim News. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Uma boa noite. Amanhã tem o Jornal Interativo, meio-dia, aqui na Bonfim News. E com mais detalhes desse bate-papo que recebemos hoje a pré-candidata do PT. Boa noite, até sexta-feira.